Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estar com você novamente aqui para esse bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, e o assunto de hoje é um assunto que foi muito divulgado, muito procurado aí nas redes sociais, no Google, que é sobre esses misteriosos sons, supostos misteriosos sons, que muita gente tem gravado ali na região do Iraque. Também o secamento do rio Eufrates. Seria isto um cumprimento da profecia bíblica de Apocalipse? Será que esses sons seriam de fato sons fantasmagóricos, digamos assim, de demônios que estariam diretamente do inferno gritando e aguardando a soltura de Deus para cumprir uma profecia segundo a qual esses demônios matarão 1/3 da população do mundo? Muitas pessoas procuraram isso aí no Google e várias delas mandaram perguntas para mim nas redes sociais. Qual é a minha opinião a esse respeito? Será que realmente nós estamos vendo um cumprimento da profecia bíblica? Então é sobre esse assunto que eu vou falar hoje. Eu demorei um pouquinho a gravar um vídeo sobre ele, porque eu estava viajando, e entre uma viagem e outra que a gente vai preparando os vídeos para alimentar aqui o canal do YouTube. Aproveitando o ensejo, antes de eu entrar no tema, se você não é inscrito no canal, mas gosta do conteúdo que eu apresento aqui, então se inscreva, tá bem? Coloque aí também o sininho de notificações ativado, para que sempre que eu postar um vídeo novo, você seja avisado, o algoritmo entenda que você se interessa por aquele assunto, e assim você está ajudando o crescimento desse canal aqui. E também convido você a me seguir nas outras redes sociais, lá no Instagram e também no Facebook. E sempre o endereço é o mesmo, Rodrigo Silva Arqueologia. Fácil de encontrar ali, tá bem? Vamos então a esta questão bíblica. Acho que não preciso nem entrar em muitos detalhes sobre o que estão dizendo por aí, mas talvez para o benefício daqueles que não ouviram falar do assunto, que eu acho que seriam poucos, há muitos vídeos na internet, às vezes apenas um áudio, às vezes um áudio com um vídeo, gravados supostamente no Iraque, com sons horríveis, horripilantes, vindos do fundo de um buraco, às vezes de uma caverna, que as pessoas atribuem a serem sons de vozes de demônios diretamente do inferno. E também nós estamos acompanhando, isso aqui é verdade, nos noticiários, uma crise de água, uma crise hídrica ali no Iraque. O rio Eufrates está literalmente perdendo o seu volume de água, e muitas pessoas atribuem isso aí ao cumprimento de uma profecia do Apocalipse. Eu vou ler para você aqui as passagens bíblicas que normalmente são atribuídas tanto a esse secamento do rio Eufrates que estamos acompanhando, esse evento ecológico, esse desastre ecológico, bem como a esses supostos sons de demônios que estão sendo gravados e colocados aí, postados na internet. O primeiro texto do Apocalipse, que muita gente pensa que teria relação com isso aí, seria Apocalipse capítulo 7, versículos 1 em diante, que dizem assim: Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder de causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. A outra passagem que geralmente ligam para fazer esse combo profético seria Apocalipse capítulo 9, versículos 13 em diante, que diz assim: O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. O número do exército, da cavalaria deles, era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Então aqui, para começar, muitos pensam que esses 4 anjos aqui que estão atados junto ao rio Eufrates seriam os mesmos 4 anjos mencionados em Apocalipse 7, que Deus autorizou trazer dano à terra. Para completar esse combo, a outra passagem que geralmente é citada é Apocalipse capítulo 16, versículos 12 em diante, que fala assim:
o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Bom, como é que eu interpreto essa profecia aqui? Será que ela estaria aludida realmente ao que está acontecendo no Rio Eufrates? A primeira coisa que nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, é que o livro do Apocalipse é essencialmente um livro profético / simbólico. Faz parte da literatura apocalíptica usar simbolismos. E todas as vezes que nós queremos literalizar tudo do Apocalipse, nós acabamos criando uma situação muito complicada. Por exemplo, se você fala os 4 cantos da Terra como sendo algo literal, você dá margem para os que acreditam, por exemplo, na Terra plana. E muitos deles vão escrever aqui, realmente a Terra é plana, porque fala dos 4 cantos. Se você literaliza algumas questões como corrente, chave, porta, nós entraremos numa situação um tanto complicada, porque, por exemplo, no Apocalipse capítulo 5, é visto o trono de Deus, e sobre o trono de Deus um cordeiro como que houvesse sido morto. Ora, se isso for literal, então Jesus, agora no céu, tem a forma de um cordeiro? Ele não é mais um ser humano no céu? Veja, Jesus subiu ao céu, assim acredita a tradição cristã de longa data, baseada na Bíblia. Jesus subiu ao céu num corpo humano glorificado, e ele retém esse corpo humano glorificado no céu. Então, se eu literalizar a cena bíblica, que no trono havia um cordeiro imolado, porém vivo, então como é que eu fico com a ideia de que Jesus está no céu num corpo humano? Ou às vezes ele aparece com um corpo humano, às vezes com um corpo de cordeiro. Da mesma maneira, quando nós vemos também aqui no Apocalipse a besta que surge do mar e a besta que surge da terra, nós não podemos entender isso como 2 animais literais que vão surgir e devorar muitas pessoas. Então o Apocalipse é um livro assim propositadamente, digamos, simbólico pelos objetivos da apocalíptica. Então nós devemos entender as imagens como grupo, selo, como sendo coisas simbólicas. Por exemplo, o povo de Deus aqui é selado na testa com uma marca. E os adoradores da besta também têm uma marca na testa e na mão direita. Então significa que a marca da besta vai ser realmente alguma coisa que vai ficar aqui na nossa testa, como se fosse um chip aqui na testa, ou como se diz, quando o pessoal faz de rena ali, fugiu agora, uma marca mesmo, uma tatuagem, essa palavra, uma tatuagem na testa. Será também que o selo de Deus na testa dos 144 mil é uma tatuagem aqui? Será que mulheres não fazem parte dos 144 mil desse grupo final? Porque ele fala que eles não se contaminaram com mulheres, então são só homens? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. É a primeira regra de hermenêutica do Apocalipse. Segunda regra de hermenêutica muito importante do Apocalipse, analisá-lo a partir do Antigo Testamento, do qual ele toma imagens emprestadas e as ressignifica no cenário profético. Tá certo? Então você já está vendo aqui a minha cautela ao ler o livro do Apocalipse. Então vamos lá. A primeira coisa que eu percebo é que os 4 anjos de Apocalipse capítulo 7 não podem ser os mesmos 4 anjos de Apocalipse capítulo 9. A figura é muito distinta. A única semelhança é que no capítulo 7 fala de 4 anjos, no capítulo 9 fala de 4 anjos, no capítulo 7 fala que esses 4 anjos danificam a terra e o mar, e no capítulo 9 diz que esses 4 anjos, eles provocam a morte da terça parte da humanidade. Só isso. Mas há mais dessemelhanças entre eles do que semelhanças. Quer ver? Em primeiro lugar, os 4 anjos de Apocalipse capítulo 7, eles não estão presos. Os 4 anjos de Apocalipse 9 estão presos. Os 4 anjos de Apocalipse 7, eles estão apenas segurando os 4 ventos. Em lugar algum aqui do capítulo é descrito que esses anjos estariam presos, acorrentados. Não, eles estão segurando os 4 ventos. Pelo contrário, se eles estão retendo os 4 ventos, é porque eles estão soltos e têm a capacidade de segurar os 4 ventos.
Outro detalhe, esses 4 anjos que seguram os 4 ventos, eles seguram até que Deus lhes dê a ordem para soltar os 4 ventos. E são os 4 ventos, preste atenção aqui, olha. Vou ler de novo aqui, ó. Vi outro anjo que subia do céu, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritou com forte voz aos anjos, aqueles que tinham recebido o poder de causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem a terra nem o mar, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Esses anjos, eles têm autoridade para danificar a terra e o mar, no sentido que eles estão segurando os ventos. Quando eles soltam os ventos causam toda a destruição. E mais um detalhe importante, o ato judicial desses anjos de danificar pela soltura dos ventos as árvores, o mar e a terra, refere-se aos alimentos da natureza. Quanto aos anjos de Apocalipse capítulo 9, eles têm uma ação direta sobre aqueles que têm a marca da besta. Tá certo? São esses que são destruídos, não necessariamente a natureza. Outro detalhe, esses anjos do capítulo 7 não podem, já falei que eles não estão amarrados como os do capítulo 9, e eles não parecem ser anjos maus, parecem ser anjos do bem. Diferente dos anjos de Apocalipse capítulo 9 que estão amarrados. Deus não teria por que amarrar anjos bons. Os anjos que estão amarrados são anjos que fazem parte do séquito de Lúcifer, ou do diabo, que caíram com ele do céu. Tá bom? Então, para mim, que são anjos diferentes. Outro detalhe, esses 4 anjos estão presos no rio Eufrates. Eles não estão retendo ventos sobre a terra. Então, antes de eu entrar em Apocalipse capítulo 16, vamos tentar entender o que significa esses 4 ventos que o Apocalipse capítulo 7 descreve como ainda restritos. Quando nós vamos a Jeremias capítulo 25, aliás, antes eu quero ler uma passagem aqui. Vamos ver que os 4 ventos referem-se ao que haveria de acontecer na terra de um modo geral, uma situação universal. Zacarias capítulo 6, versículos 1 a 8, fala uma imagem semelhante, e o Apocalipse bebe muito no Antigo Testamento. Zacarias capítulo 6 faz o seguinte: outra vez levantei os olhos, e eis 4 carruagens que saíam do meio de 2 montes, e esses montes eram de bronze. Na primeira carruagem, os cavalos eram vermelhos, na segunda eram pretos, na terceira eram brancos, na quarta eram baios, todos fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Senhor, o que é isso? E ele disse: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. Então esses 4 ventos saem, e eles são ao mesmo tempo ventos e carruagens. Ora, vento na Bíblia é a mesma palavra para espírito, e os anjos também são chamados de espírito. Se você notar, esses anjos saem para danificar a terra. Em Apocalipse capítulo 6, você tem os selos, e os 4 primeiros selos também mostram cavaleiros em seus cavalos, com a ordem de danificar a terra. Eles saem com a ordem de danificar a terra. A mesma imagem de Zacarias capítulo 6. E aqui diz assim, ainda no verso Zacarias capítulo 6, versículo 7. Assim os cavalos fortes saem, forcejando para seguir diante para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: vão e percorram a terra. Eles percorriam a terra. Então ele me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. Ou seja, são anjos que saem para trazer os juízos de Deus. E aqui em Apocalipse 6 você tem os juízos de Deus. Agora, tudo indica que esses juízos ainda estavam agindo na terra de maneira um tanto limitada, porque os ventos ainda estavam sendo presos. Ou seja, esses ventos não estavam na sua força total. Porque quando esses ventos estiverem na sua força total, até o povo de Deus também poderá ser perseguido. Olha o que diz Jeremias capítulo 49, verso 36. Jeremias capítulo 49, versículo 36. Jeremias 49, verso 36. Deixa eu ver aqui. Está aqui. 49, verso 36. Diz a palavra de Deus assim:
trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos da terra, e os dispersarei na direção de todos esses ventos, e não haverá país aonde não cheguem os fugitivos de Elão. Então, veja bem, ventos que vão espalhar as pessoas, que elas vão sair correndo desesperadas. Quando a gente vai para Jeremias 25, 32, tem um complemento disso aqui. Jeremias 25, 32. Jeremias 25, 32 diz assim na palavra de Deus. Vou ler para vocês aqui. Vamos ler, Jeremias 25, 32. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que a calamidade passa de nação para nação e grande tempestade se levanta dos confins da terra. Então nós vemos que aqui os 4 ventos que são retidos não se refere a nenhuma voz fantasmagórica que venha de baixo, mas esse poder refreador de Deus que ainda impede os poderes das trevas de espalharem a humanidade de maneira assim, solta. O mal age nesse mundo, é claro. Há guerras, há rumores de guerras, mas de maneira ainda limitada. Deus não ainda permitiu que esses ventos soprassem. É uma cena bem distinta do que nós temos aqui na sexta trombeta. Agora vamos ver a sexta trombeta. A sexta trombeta fala da soltura dos anjos que estão amarrados no grande rio Eufrates. É outro cenário. Não são anjos que retêm ventos. São anjos que são soltos. Para quê? Para matar, naquele momento, a terça parte da humanidade. Como é que a gente pode entender isso aqui? Bom, alguns autores, alguns teólogos de linha preterista pensam que aqui é uma referência a Nero Redivivus, mas eu não vejo assim, eu não tenho essa visão preterista do Apocalipse. Eu vejo o Apocalipse de maneira historicista, mas com um clímax final, que seria essa sexta trombeta. Como é que a gente pode interpretar? As trombetas aqui parecem juízos de Deus dados a todos aqueles que atacaram o povo de Deus. E aqui o cenário não é diferente. Quando a gente vê, por exemplo, essa referência ao rio Eufrates, entenda que o rio Eufrates é na Bíblia sempre marcado como tanto os limites do Jardim do Éden, como também o grande lugar onde estava a Babilônia. Sempre o rio Eufrates era a glória da Babilônia. E em várias passagens da Bíblia Sagrada, o Eufrates é mencionado como o símbolo do orgulho, da glória da Babilônia, que a fazia repousar tranquila em sua capital, porque a capital da Babilônia passava o rio Eufrates no meio da capital da Babilônia. Você tem 2 Babilônias, tem a Babilônia Império e tem a Babilônia Cidade da Babilônia. Tanto é que em inglês você tem as 2 palavras. Quando você fala Babylon, você está falando justamente do reino da Babilônia. Quando você fala da cidade da Babilônia, corrigindo. Quando você fala Babilônia, você está falando do reino da Babilônia. Em português, nós temos apenas uma palavra, Babilônia, para se referir tanto ao império quanto à cidade. Mas entenda que é a mesma coisa que nós dissermos São Paulo, Estado, e São Paulo, capital. Tá bom? Então tinha a Babilônia, Estado, e a Babilônia, capital. A cidade da Babilônia tinha o rio Eufrates passando pelo meio dela. E o grande orgulho é que as águas do rio Eufrates eram tão volumosas que ainda que um exército conseguisse algo inimaginado na época, cercar a cidade da Babilônia, ela tinha tanta água ali dentro que o exército ia desistir e ir embora e a cidade ia ficar tranquila ali, porque ela tinha água e tinha comida para anos, sem ceder ao exército inimigo, diferente de Jerusalém, que não tinha nenhum rio passando por dentro dela, né? Aí quando nós vamos, por exemplo, a Jeremias capítulo 51, versículo 13, Jeremias, já que eu estou aqui em Jeremias, vamos continuar. Jeremias 51, versículo 13, Deus fala alguma coisa sobre esse orgulho da Babilônia, que era o rio Eufrates. Diz assim, olha, você que mora sobre muitas águas e está rica de tesouros, o seu fim chegou, o fio da sua espada foi cortado. Babilônia era descrita como aquela que morava sobre muitas águas. E, curiosamente, foi justamente as muitas águas da Babilônia, seu orgulho, glória e autoconfiança, que causaram a sua ruína. Porque, de acordo com a história secular e também a Bíblia Sagrada, quando Ciro e Dario, da Medo-Pérsia, os dois, vieram para atacar Babilônia, o que eles fizeram? Eles desviaram o curso do rio, sem que a cidade percebesse,
E os homens, os medo-persas, entraram pelo canal justamente do rio da Babilônia, cujas águas baixaram, e surpreenderam todos que estavam dentro do palácio do rei, matando o rei com a sua comitiva, com seus ministros, e tomando Babilônia sem derramamento de sangue, no sentido de matar as pessoas, sem batalha. Tanto é que no cilindro de Ciro, você tem lá escrito como ele conquistou a Babilônia. Ele fala assim: eu destruí a Babilônia sem batalhas. Olha que ironia da história. O rio Eufrates, que dava tanta confiança e tanto orgulho à Babilônia, foi justamente o instrumento que serviu de base para que os persas entrassem na cidade, justamente pelos seus aquedutos ali, com as águas baixas, e tomassem o palácio do rei. Por isso que no Apocalipse isto é retomado de maneira simbólica para falar dos inimigos futuros do reino de Deus. Entenda o seguinte: a Babilônia foi algo que trouxe tanto trauma para o povo hebreu, que sempre que eles queriam falar dos inimigos de Deus, ou dos inimigos do povo de Deus, eles se referiam à Babilônia. Não só na Bíblia. Você tem, por exemplo, documentos judaicos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, que quando vão falar de Roma, que era, naquela época, a grande inimiga do povo de Deus, eram os romanos que estavam pressionando os judeus ali com impostos pesados, que haviam dominado a Judéia, a Galileia. Nos manuscritos do Mar Morto, Roma e os romanos são chamados de a Grande Babilônia. Eles não falavam diretamente Roma, eles falavam Babilônia. Em textos apocalípticos não bíblicos, que foram encontrados também ali da literatura intertestamentária dos judeus, por exemplo, o texto de Enoque, a Babilônia, os oráculos sibilinos também, embora alguns pensem que os oráculos sibilinos possam ser uma versão cristã ou judaico-cristã, não importa. Esses documentos que eu estou citando para você sempre falam aos algozes, aos inimigos dos judeus, como sendo a Grande Babilônia. E João, como estava escrevendo primariamente a judeus cristãos e também pagãos cristãos, mas que estavam lendo a Bíblia numa cultura judaica, João, inspirado por Deus, é claro, retoma a figura da Babilônia, que é chamada então de a Babilônia mística. E ela é descrita como? Quando você vai no capítulo 17, fala-se da Grande Babilônia, fala assim, olha, capítulo 17, veio um dos 7 anjos que tinha os 7 taças e falou comigo dizendo: vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta. Babilônia também era chamada de prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Lembra o texto que eu li de Jeremias aqui? Olha, Jeremias 51, 13. Você que mora sobre muitas águas. E para ver que é Babilônia mesmo, no verso anterior de Jeremias diz assim, olha: porque o Senhor planejou e fez o que tinha dito a respeito dos moradores da Babilônia. Você que mora sobre muitas águas e está rica de tesouros, o seu fim chegou. O fio da sua espada foi cortado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo: certamente eu a encherei de homens, como se fossem gafanhotos, e eles darão o grito da vitória sobre você. Aí você vai em Apocalipse 17, fala da prostituta que está sentada sobre muitas águas, e no capítulo 18 é dito: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória, quando exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Então o Apocalipse está falando do fim desse sistema de coisas contrárias à verdade de Deus. E quando fala então para soltar os anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates, que vão matar a terça parte da humanidade, esses anjos são do mal, mas o mal acaba combatendo o próprio mal. Eu sei que parece meio estranho isso aqui, mas no final das contas, a própria Babilônia vai aparecer como sendo uma salvadora da pátria, e ela também vai causar a derrota daqueles que confiam nela. A partir disso, nós temos outra coisa importante que eu queria dizer para vocês aqui sobre esse detalhe de matar a terça parte da humanidade. Isso é um símbolo. Só para você ter uma noção, no Apocalipse capítulo 12, o dragão que é visto batalhando contra a mulher, é dito que ele arrasta com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu. Eu vou ler para vocês aqui, por exemplo, Apocalipse capítulo 12, versículo 4. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu. Quando você vai também em Apocalipse,
capítulo 16, versículo 13, você tem aqui de novo a questão da terça parte. Quer ver? Olha. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos. Então, de novo, uma menção ao 3. Você vai ao verso 16, diz assim, verso 19, Apocalipse 16, verso 19. E a grande cidade, Babilônia, se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E essa terça parte sempre é um símbolo da parte caída da glória de Deus, a terça parte dos anjos que se juntaram a Lúcifer na sua rebelião contra o céu. Então eu não entendo isso como sendo literalmente a terça parte da humanidade sendo morta. Isso aqui é simbólico. Apocalipse capítulo 16, quando fala também do Armagedon, traz aqui o seguinte, olha, verso 12. O 6º anjo jogou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram. Aqui é uma referência ao que aconteceu quando Ciro também, através das águas do Eufrates, o grande rio Eufrates, ele acabou entrando em Babilônia. Então o que Deus está prometendo é o seguinte, eu vou fazer cair de novo a Babilônia mística, assim como eu fiz cair a Babilônia terrestre. E diz até que assim, essas águas se secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. A Pérsia seria o Oriente em relação à Babilônia. Os reis que vieram da Pérsia, ou da Medopérsia ali para atacar a Babilônia, eles vieram do Oriente. E o Oriente na Bíblia também é símbolo da salvação. A volta de Jesus é descrita como uma luz, né, um raio que sai do Oriente, um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. O anjo com o selo de Deus vem do lado do Oriente, do nascente do sol, que é a mesma coisa. O Apocalipse, então, aqueles reis que vêm do lado do Oriente, a salvação vindo da parte de Deus, sim, porque na Bíblia, Ciro, que veio do Oriente, através do Eufrates, e destruiu a Babilônia, conquistou a Babilônia, libertando o povo de Deus, ele foi chamado até de Messias. Eu trarei Ciro, o meu ungido, o meu Messias. Ele era um tipo do Messias de Deus. E a libertação do povo do cativeiro da Babilônia, na época dos persas ou dos medo-persas, é retratada no Apocalipse como se essa história, agora do passado, se tornasse um emblema do que vai acontecer no futuro. E é interessante que esses que agora têm o rio Eufrates seco, eles vêm e têm uma batalha de Deus junto ao Armagedon. Essa expressão Armagedon refere-se não a nenhuma parte no Iraque, portanto, por isso que não pode ser literal, porque se o rio Eufrates é seco para preparar o caminho dos que vêm do Oriente para a batalha do Armagedon, não faz sentido isso aqui. Você está entendendo? Agora, como é que nós devemos entender isso? No passado, o rio Eufrates era o caminho obrigatório de todos os reis que viessem para a região de Israel. Eles tinham que passar, os reis do norte, é claro, não os reis do sul, os reis do norte, eles tinham que passar pelo Eufrates. Então a Assíria, quando veio atacar Samaria, ela passou pelo Eufrates. Por isso até que tem um salmo que fala até a esse respeito dos reis que vêm da parte do Eufrates. Quer ver? Eu vou ler para vocês aqui. Eu vou ler Jeremias capítulo 47, versículo 2, por exemplo. Jeremias capítulo 47, versículo 2. Apenas a guisa de ilustração. Jeremias 47, versículo 2, diz assim, olha. Assim diz o Senhor, eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrente transbordante e inundarão a terra em sua plenitude, a cidade e seus habitantes. As pessoas gritarão por socorro. Essas águas aqui, todos os comentaristas entendem como sendo justamente as águas do rio Eufrates. Quando a gente vai para Isaías, capítulo 8, também capítulo 8, versículos 7 e 8. Isaías 8, versículos 7 e 8, tem algo também muito parecido com isso. Fala que, olha, eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá. Então, ou seja, o rio Eufrates, por onde vinha a Assíria, era o símbolo da destruição que vinha sobre o povo. E diz que essas águas inundam. Quer dizer, se as águas do Eufrates inundam, é que o povo vai ser destruído pelo rei que vem da Assíria. O Nabucodonosor da Babilônia também, quando veio do Eufrates
para atacar aqui, ele também é representado como sendo o Eufrates inundando para atacar o povo de Deus. Agora nós temos uma imagem oposta. O Eufrates não inunda para atacar o povo de Deus, ele seca para preparar o caminho dos que vêm libertar o povo de Deus. Percebeu o contraste? E o lugar onde se ajuntam para a grande batalha é chamado no Apocalipse 16 como sendo o Ar-Magedon. Ar, em hebraico, é montanha. Magedon é Meguido, a montanha de Meguido. Mas quando você vai à cidade de Meguido, embora ali você teve muitas batalhas, essas batalhas não foram travadas numa montanha, pelo contrário, ali é uma planície muito grande, a planície de Jezreel. Ali é uma planície, não é uma montanha. Então, que montanha de Meguido seria essa? É interessante que na Bíblia, os montes ou os rios, às vezes têm o nome do contexto onde eles estão. Vou dar um exemplo para você. Você tem a região do Sinai e o Monte Horebe. Como o Monte Horebe fica na região do Sinai, ele também é chamado na Bíblia de Monte Sinai. Então o Monte Horebe, o verdadeiro nome do Monte Sinai é Monte Horebe, tá certo? Sinai é o apelido dele. O jardim se chama Éden, mas diz que Deus colocou o jardim na banda do Éden. Então o Éden também é a região onde o jardim está, por isso que o jardim é chamado de Jardim do Éden. Por isso que o Monte Horebe é chamado de Monte Sinai, porque fica na península do Sinai. Por exemplo, outro exemplo, o mar de Genezaré, ele também é chamado de Mar da Galileia, porque ele fica na Galileia. Então você viu, o acidente geográfico tem o nome da região onde ele está. Então, a montanha de Meguido não é necessariamente a cidade de Meguido, mas uma montanha que ficasse próxima dali. E a única montanha próxima a Meguido que eu tenho ali em destaque é o Monte Carmelo. E o que é que aconteceu no Monte Carmelo? Uma batalha espiritual entre Elias, representando a verdade, e os profetas de Baal, representando a mentira. E ali houve uma batalha espiritual. Então, o Apocalipse capítulo 16, para mim, é uma batalha espiritual. É o movimento da força de Deus vindo com poder e grande glória, através da volta de Jesus, para inaugurar a paz definitiva e destruir o mal e todos aqueles que se associam a ele. E com relação a esse secamento do Eufrates lá, Rodrigo? Bom, para mim, a única coisa que eu posso falar do atual secamento do Eufrates em relação a sinais da volta de Jesus é que toda essa convulsão na natureza são sinais que indicam que Jesus em breve voltará. Mas não especificamente ali, por dois motivos. Em primeiro lugar, essa crise hídrica que o Iraque está experimentando agora também está sendo experimentada por vários países. A Austrália passou uma crise hídrica tremenda há pouco tempo agora. A Jordânia está numa crise hídrica tremenda. Vários rios do mundo estão literalmente secando, no sentido que estão perdendo bastante volume d'água. O próprio Brasil, embora nós temos aqui um paraíso de águas, nós corremos o risco de perder as nossas águas. Há até pessoas que pensam que a guerra no futuro possa ser pela água que está no Brasil. Mas muitos países estão experimentando problemas de seca em relação a crises ecológicas. Não é só o rio Eufrates. Em segundo lugar, quando no Apocalipse fala que, o Apocalipse capítulo 16, eu vou ler de novo para vocês, o sexto anjo derramou sua taça sobre o rio Eufrates. As águas do rio secaram. No original grego, esse verbo secaram está no auristo passivo. O que é o auristo? O auristo é uma ação pontual que acontece de uma vez por todas, instantânea. Se o Apocalipse estivesse prevendo o atual secamento do Eufrates, ele deveria estar assim. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio foram secando. Mas não é isso que está na profecia. As águas secaram, é algo instantâneo. E até agora as águas do Eufrates não secaram de maneira instantânea. Então, olha a conjunção, se eu fosse atribuir isso aqui a um cumprimento literal, um secamento literal do atual rio Eufrates, então teria que acontecer uma coisa assim, de uma hora para outra, em 24 horas, o rio secasse. Completo. E não é isso que nós estamos vendo.
Ele está tendo uma crise hídrica que nós estamos vendo em várias partes do mundo. Então não pode ser o cumprimento da profecia. E além disso, como eu falei, para mim aqui o rio Eufrates é apenas um símbolo literário que o Apocalipse pega do Antigo Testamento, da história geral, para falar do secamento do Eufrates, que representou a libertação do povo de Deus da Babilônia. Lembrando que o oposto seria a inundação do Eufrates, é sempre usada no Antigo Testamento para significar a destruição que vinha sobre Judá e Israel. Quando a Bíblia fala a inundação das águas do Eufrates, era a destruição de Judá e Israel. Quando a Bíblia fala o secamento do Eufrates, era o fim da Babilônia, era a libertação do povo. E o Apocalipse toma essa imagem para falar que no futuro, aconteça o que acontecer, não podemos perder a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, porque ele vai agir hoje como agiu na época da Babilônia. Tá certo? E um outro detalhe também que eu tenho bem claro aqui na minha cabeça é que esses sons fantasmagóricos, gente, eu vou ser muito honesto com vocês, esses sons não são inéditos. Há vários vídeos na internet de gente contando que abriu um buraco e que ouviu vozes de demônios lá de baixo. E eu creio na Bíblia, eu creio na breve volta de Jesus. Esses dois elementos são muito preciosos para mim. Porém, como acadêmico, eu não vou sustentar a minha crença na veracidade bíblica e na volta de Jesus. Eu não vou sustentar essa crença com evidências pueris, coisa assim, de boataria internética. Não vou fazer isso. Isso não seria pensar de maneira crente. Seria, vou até fazer um trocadilho, fazer isso não seria raciocinar de maneira crente. Seria não pensar de maneira crédula. Há muitas pessoas na internet que já colocaram que esses sons fantasmagóricos aí são produção de computador. E eu sempre desconfio desses áudios que aparecem em WhatsApp aí, de uma pessoa que você não sabe as credenciais dela, e ela fala que vai revelar uma coisa, olha gente, está acontecendo isso e tal, papapá, você não sabe quem é a pessoa, você não sabe as credenciais dela, é um site anônimo, é um negócio que ninguém ouviu falar, tá certo? Eu sempre tenho lido todos os relatórios de arqueólogos, todos do Oriente Médio. Todos não do mundo inteiro, eu não leio nada sobre a arqueologia da China, nem aqui do Brasil, estou falando arqueologia do Oriente Médio. E não há nenhum relatório de arqueólogos que estão ouvindo esses sons e ficando assustados, tá bom? São vídeos assim muito estranhos, muito anônimos, que você não sabe onde aconteceu, que gente que entende de sons, de produção de som, fala que isso aí é coisa sintetizada em computador, que é fake. Então assim, seja um crente na palavra de Deus, mas não um crédulo. O crente observa com parcimônia e cautela os sinais dos tempos, porque ele não brinca com a salvação. O verdadeiro crente não é aquele que descansa e fala o seguinte, meu Senhor tarde virá. Mas o verdadeiro crente, ele também não se dá ao papel de se tornar um crédulo. O que é um crédulo? É um ingênuo. Uma pessoa que fica toda hora pegando uma boataria, e agora, e isto acaba trazendo uma desqualificação para o evangelho. Você conhece a história de Pedro e o lobo? Se não conhece, eu vou resumir para você. Aquela velha história do menino, do Pedro, que ficava gritando, vem aí o lobo, e todo mundo se preparava na aldeia para atacar o lobo e era uma brincadeira. E todo mundo ficava chateado. E no outro dia ele gritava de novo, olha o lobo, e todo mundo saía, é agora, e não acontecia nada. Até que o dia que o lobo estava realmente chegando, o menino gritou, olha o lobo, era o lobo. E ninguém se deu conta e o lobo acabou devorando o menino. Então vamos dar o som correto à voz profética. Não vamos brincar como Pedro e o lobo, dando sons falsos, porque se for assim, nós não conseguiremos, através do Espírito, levar as pessoas a acreditarem na verdade, porque nós estamos colocando de uma maneira muito simplória, muito ingênua, tá certo? Então creio na volta de Jesus, creio nas profecias, mas é como eu interpretei para vocês aqui. Não acredito que são coisas literais que vão acontecer aí, o Eufrates secar e os diabos começarem a gritar lá do fundo. Não. Não é esta a hermenêutica que sustenta a leitura do Apocalipse. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e, como eu falei no início, se inscreva no canal e também, se você quiser aprender mais da Bíblia comigo, eu convido você a ser meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que eu vou deixar no descritor aqui o link para você se inscrever e fazer parte. São mais de 23 mil alunos que já estão estudando a Bíblia comigo toda semana, livro a livro. E você pode ser o próximo.
Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.